Vamos voltar, portanto, para a questão 804, que Kardec pergunta: por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Não é interessante essa pergunta? Se todos são criados simples e ignorantes, não é? Mas a gente existe determinados espíritos que têm uma aptidão e a outra são aptidões distintas, não é? E aí, não é interessante, a gente compreende isso, a gente entende isso. No nosso nível de pensamento atual, nós entendemos que nós temos aptidões diversas. E Kardec pergunta: mas por que Deus como sendo o Supremo e que nos criou sendo ignorante, por que não deu a nós todos as mesmas aptidões a todos os homens? Não? Essa é uma pergunta de Kardec. E os espíritos sabiamente respondem: Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo. E, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Daí, o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que os outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, para o outro. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Ademais, sendo solidários entre si, todos os mundos necessários se tornam que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes dos vossos, venham habitá-lo para vos dar exemplo. Aí Kardec vai e cita a questão 361. É interessante. É só. As aptidões diferentes são necessárias. Nós vivemos no mundo encarnado, no mundo físico. Para a gente bater as diferenças, nuances que acontecem no mundo físico, a fim de que nós adquiramos habilidades em ramos de conhecimento diferentes, nós desenvolvemos determinadas habilidades, determinadas aptidões. Por exemplo, eu desenvolvi a aptidão de ensinar matemática. Por quê? Porque, na realidade, havia uma necessidade imperiosa de eu, ajudando os homens a desenvolver essas atividades para a aquisição do conhecimento, para que todos nós pudéssemos, então, nos levantarmos e uns ajudando os outros com as nossas aptidões distintas. Mas, como disse, Kardec nos remete para a questão 361. Então, eu voltei para a questão 361, e na questão 361, Kardec perguntou: qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? Veja o seguinte: olha, nós estamos estudando a questão das aptidões. Na questão das aptidões, uns avançam em determinada aptidão muito mais do que os outros. Eu sou um matemático e só fiz até o mestrado, mas tem muitos e muitos outros matemáticos que avançaram, fizeram doutorado, pós-doutorado. Isso acontece em todos os ramos do conhecimento humano. Mas a gente pode, num determinado tipo de aptidão, a gente desenvolver atividade que foge à compreensão a respeito do que seja o bem ou o mal para aqueles que estão recebendo o nosso conhecimento. É por isso que na questão 361, os espíritos dizem: qual a origem das qualidades morais, boas e más do homem? E os espíritos dizem: são as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem.
No entender dessa questão, Kardec perguntou: seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso o de um espírito mau. E ele diz assim: mas diz antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário, poderia fazer crer na existência de espíritos maus, o que chamais demônio. Tem que criar evidentemente, criar uma inter-relação com a questão 804 que nós acabamos de ler os comentários. Muito interessante, porque à medida que nós obtemos uma determinada aptidão, vai depender da nossa contextura de ordem ética e moral, desenvolver aqueles que precisam de nós uma aptidão dentro da ética e a lei de evolução exige. Uma aptidão boa, uma aptidão que vá nos construir e construir aqueles que dependem de nós com as aptidões que nós temos. Vamos então à questão 805. Na questão 805, Kardec perguntou: passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Eu estou no mundo inferior, eu estou no mundo de expiação e prova. Digamos que eu evoluo. E saia daqui, eu evoluo, sou um espírito bom, e saia daqui e vou para o mundo superior. Aí ele diz: será que a gente conserva integralmente as faculdades adquiridas? Vamos ver o que os espíritos disseram. Sim, já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede. Poderá escolher no estado de espírito livre um invólucro mais grosseiro ou uma posição mais precária do que as que a gente teve. Porém, isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Assim, a diversidade de aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenha chegado o espírito encarnado nele. Deus, portanto, não criou faculdades individuais, permitiu, porém, que os espíritos em grau diverso de desenvolvimento estivessem em contato para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados. E também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei de caridade que os deve. É interessante a gente analisar, porque a gente sempre está sendo, sempre está sendo colocado, e às vezes ele volta a questões anteriores já estudadas. Mas aquilo que nós angariamos, quem aprende, não é um corpo físico que nós temos, mas é o espírito. Se eu desenvolvo e adquiro uma determinada aptidão, essa aptidão é do espírito, não é do corpo onde eu estou encarnado. Portanto, se eu sou matemático hoje, na próxima existência, o meu conhecimento de matemática eu posso até não lembrar, entre aspas, quando estou encarnado. Mas essa aptidão está lá. E eu encontro facilidade em aprendizagem na área de matemática do que outros não conseguem fazer.